Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos dá. Até aqui nos ajudou o Senhor e certamente vai continuar nos ajudando. Independente das provas, das dificuldades, independente das circunstâncias, nós cremos que Deus proverá. O que cabe a nós fazer, nós devemos fazer, porque a parte de Deus, Ele é sempre fiel em cumprir. Hoje, a reflexão vai chamar a nossa atenção aquilo que é importante nós fazermos num momento como este que nós estamos vivendo. Nós temos fugido muito de um princípio que Deus não abre mão dele. É o princípio da obediência. Você tem sido obediente a Deus e à sua santa palavra? A marca de um cristão, o que difere um cristão de um religioso, é a sua capacidade de obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Quando o cristão diz, eu decido obedecer a Deus, ele está sendo, de fato, um cristão devoto. Aliás, a obediência, ela gera bênção em todos os sentidos. A obediência, ela facilita a nossa trajetória, a nossa caminhada. Então, vale a pena refletir sobre a obediência que nós temos devota a Deus. O texto está lá no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Esse texto conta a história de Naamã, o general, o grande general do exército, comandante do rei da Síria. O texto diz assim: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva e, chegando diante dele, disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Palavras então de Naamã a Eliseu, servo de Deus. Como que essa história inicia? No versículo de número 1 diz que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Olha, não era pouca coisa não, hein? O texto diz que Naamã era um homem muito importante. Naamã era também um homem muito respeitado diante do seu senhor, do seu rei, porque por intermédio de Naamã, ele dera livramento aos sírios de uma grande guerra. Aqui fala que Naamã era um homem valente, corajoso, né? E ele era inteligente, ele era um homem culto, ele era um homem de muitas qualidades, porém, entenda bem, porém, a palavra de Deus coloca aqui um ponto e vírgula, porém, ele era leproso. Naamã era leproso. Que coisa, gente, que coisa. Eu fico a imaginar como era a vida desse grande general. Do lado de fora, com a sua farda, com as suas medalhas, com as suas condecorações. Era um homem muito invejado por outros. Quantos desejavam ser semelhante a ele? Mas dentro de casa, um homem triste, um homem apático, um homem frustrado, um homem decepcionado. E por que razão?
porque ele carregava um problema que afligia a sua alma, o seu coração. Ele era leproso. Uma vida dupla. Para a sociedade uma coisa, para dentro da sua casa uma outra coisa. Mas uma coisa interessante acontece nesse texto, que a Bíblia nos diz que ele tinha na sua casa trabalhando uma menina que numa das excursões ou de guerras feitas, ele trouxe essa menina para trabalhar junto com a sua esposa, para trabalhar como secretária ali ajudando na casa. E aquela menina passou então a ter convívio com aquela família e percebeu a tristeza, a frustração, a decepção, a angústia e o sofrimento daquela família, em especial do grande Naamã. Um dia, ela chegou para sua senhora e disse: olha, se Naamã pudesse ir a Israel, lá tem um homem de Deus, um profeta, e esse curaria da sua lepra. Naamã não perdeu tempo ao ouvir esta palavra abençoada, vindo apenas de uma menina. Olha, quando nós queremos ser bênção na vida de uma pessoa, não importa a idade, não importa a circunstância, não importa a função, nós podemos ser bênção. E foi exatamente isso que ela foi na vida de Naamã. Lá em Israel tem um profeta que pode curá-lo da sua lepra. E ele foi e pediu ao seu rei uma carta, e o rei o enviou para o rei de Israel com a seguinte carta: olha, estou enviando Naamã, que é uma pessoa que eu gosto muito, e eu quero que você cure da lepra. Quando chega lá, o rei ficou apavorado. Afinal de contas, ele mesmo usou a expressão: eu sou algum Deus para dar vida a alguém? Eu posso curar alguém de lepra? Na verdade, o rei da Síria está tentando ocasião contra mim. O rei ficou muito abalado, o rei rasgou as suas vestes, o rei ficou muito indignado. Quando o profeta de Deus, Eliseu, tomou conhecimento de que o rei estava angustiado com aquela situação, ele mandou dizer ao rei: mande que Naamã venha, e Naamã verá que aqui em Israel existe um profeta de Deus. E eis que de repente chega Naamã com a sua comitiva, com seus homens de guerra, com seus cavalos, cheio de honrarias, e chega em frente à casa do profeta. Olha que coisa interessante. O profeta nem sequer sai de casa para receber aquele homem tão importante, mas mandou um mensageiro levar uma mensagem objetiva, curta, porém muito eficaz. Naamã, preste atenção na mensagem do profeta de Deus. Sim, qual é a mensagem? Você deve ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. A mensagem: você deve ir no Rio Jordão e quando lá chegar, mergulhar 7 vezes. O Naamã já ficou indignado com aquela história. Primeiro porque o profeta não veio recebê-lo. Ele imaginava que o profeta viria numa posição até mesmo de honra, e iria cumprimentar, ia orar por ele, ia pedir a Deus para curar da lepra. Nada disso aconteceu. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que nós planejamos, mas o importante é o resultado positivo que pode vir a partir daquilo que estamos almejando, se realmente vamos de encontro a Deus. Qual era a ordem? E mergulhar no Rio Jordão. Tem algum problema com isso? Quando ele olha para o rio, ele percebe que era um rio muito sujo. E ele não iria mergulhar num rio sujo. Ele era o Naamã, o homem todo-poderoso, o homem culto, o homem chique, o grande general, amigo número 1 do rei. Ele não ia entrar num rio sujo. Ele chegou a mencionar no próprio texto
que lá em Damasco existem rios, Abana e Farpá, muito mais limpos. Se era uma questão de mergulhar em rio, ele mergulharia lá. Mas presta atenção, a palavra que o profeta deu em nome de Deus não foi nos rios de Damasco, foi no rio de Israel. Não foi em Abana e Farpá, que são rios mais limpos, foi no Rio Jordão. A bênção não estava lá, a bênção estava aqui. E ele virou as costas e disse para os seus: vamos embora. Indignado, nervosinho, bravozinho, pavio curto. Quando já estava a caminho de retorno, sem a bênção. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que os seus reuniram com ele, em especial um o chamou pelo nome de pai. Se foi um tratamento carinhoso ou se foi um filho de sangue, mas a palavra que foi direcionada a ele foi: meu pai. Se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa bem difícil, o Senhor não teria feito? Quanto mais mergulhar 7 vezes no rio. Não é tão difícil. Não arranca pedaço. O que Deus tem pedido para você fazer para lhe conceder a bênção? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Esse era o mandamento. Cabia Naamã obedecer ou não. Naamã pensou, Naamã refletiu. Ou que momento abençoado. Ele refletiu e refletiu certo, tomou a decisão certa. Eu vou obedecer. A palavra que veio de Deus, por intermédio do profeta de Deus: já que eu estou aqui, eu vou obedecer. Relacionamento com Deus está baseado na obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos princípios de Deus. Não há cristianismo sem obediência. Não há vitória sem obediência. E ele foi. E a Bíblia diz que ele entra no rio e banhou-se naquele rio. Eu quero abrir um parênteses aqui, nessa hora, que Naamã está tomando o seu banhozinho no rio, e trazer para mim e para você uma questão muito importante que está acontecendo com todos nós nesses momentos. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquela questão do asseio, lavar as nossas mãos, a nossa higiene, passar álcool quando sair à rua. Na verdade, a orientação é ficar dentro de casa, não sair de casa, principalmente as pessoas idosas. Se você está com alguma dificuldade de ir a uma farmácia, de ir a um supermercado ou fazer alguma coisa que precisa que você saia de casa, você não deve sair, você deve procurar o diácono da sua região, você deve falar com o pastor, com os pastores, e nós vamos auxiliar você na sua necessidade. Mas, por favor, irmãos, não brinque com coisa séria. Leve essa mensagem adiante, não saia. Busca ajuda se precisar. Vamos manter a calma, vamos manter a ordem. E quem, por um motivo imperioso, precisar sair de casa, saia com cuidado, saia com cautela, saia de máscara, saia de luva. De luvas. Olha, ao chegar em casa, faça a higiene direitinho, deixa a roupa do lado de fora, deixa o calçado de lado de fora, para que você não incorra no perigo de trazer uma enfermidade para dentro da sua casa. Vamos ajudar a nós mesmos. Quando nós nos cuidamos, ajudamos a cuidar de outros. E Deus cuida de nós. Então, por favor, vamos nos cuidar. Então, Naamã está lá e a palavra diz que ele deveria mergulhar 7 vezes. E ele mergulha a primeira vez, nada. Mergulha a segunda vez, nada. E a terceira vez, nada. E a quarta e a quinta. Olha, é natural que à medida que a gente vai tentando e as coisas não acontecem, a vontade de desistir. Mas Naamã não desistiu. Naamã não desistiu.
Naamã não desistiu e mergulhou pela 6ª vez, e agora seu coração pulsa mais forte, porque é a última vez, a sua obediência e a promessa a ser cumprida. E ao mergulho da 7ª vez, quando ele se levantou e olhou para a sua pele, ela estava completamente curada. A Bíblia chega a dizer como uma pele de um menino. Não foi simplesmente uma pele de um adulto, não. Foi uma pele nova, uma pele restaurada, uma pele abençoada. Naamã ficou tão feliz, porque ele reconheceu que o que aconteceu na vida dele foi Deus que operou. Ele chegou a professar com as suas próprias palavras que no mundo inteiro não existe nenhum Deus como o Deus de Israel. As palavras de Naamã são as palavras que eu também uso nesta hora. No mundo inteiro não existe um outro Deus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele perdoa pecado, ele salva. Naamã ficou tão feliz que quis presentear o profeta e pediu para levar um monte de terra para onde ele retornasse para a sua terra, para que quando ele fosse fazer as suas orações, ele pudesse, ali em cima daquele monte, ter a sensação que está exatamente em Israel, no lugar onde ele fora curado. Olha, Deus está prestes a fazer um milagre na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nesta nação. Deus está prestes a fazer um milagre. A grande pergunta que paira: nós estamos dispostos a obedecer? Nós estamos dispostos a mergulhar 7 vezes? A obediência precede a bênção. A obediência precede a resposta de Deus. Fé e obediência é o binômio, ou são o binômio pelo qual nós devemos caminhar na nossa trajetória com Deus. Que o Deus que curou Naamã seja o mesmo Deus que abençoe a sua vida nesse dia. A minha vida também, porque eu preciso muito. As nossas vidas, a nação brasileira. Louvado seja o nome de Jesus, esse Deus maravilhoso pelo qual servimos. Tenha fé, Deus proverá, mas tenha obediência a Deus e a sua palavra. Bondoso Deus, nesta hora nos rendemos diante do Senhor com muita humildade, para pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti e nos dê capacidade de obedecermos o Senhor em tudo, ó Deus, que o Senhor nos pedir a fazer. Capacidade de obedecer a Tua palavra, capacidade de obedecer os Teus ensinamentos, e que o milagre aconteça em nossas vidas, ó Deus, que o milagre aconteça em nossas famílias, que o milagre aconteça na nossa nação. Repreenda, Pai querido, esse vírus maldito do Brasil, repreenda o coronavírus do Brasil e também de toda parte do mundo. Deus abençoe o presidente da República, Jair Bolsonaro, abençoe os seus ministros, abençoe o governador do nosso estado, o prefeito do nosso município, as autoridades constituídas sobre nós. Dê a eles sabedoria para lidar com estas questões que não estavam esperando para o momento. E que o Senhor também abençoe a economia deste país. Não deixe-nos naufragar, mas pelo contrário, que aconteça um milagre tão grande nesta nação e nas nossas famílias, quanto aconteceu na vida de Naamã. É a oração que nós te fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, em tempo, nós queremos orar pela vida do pastor Sócrates, nosso amigo querido, que nesse momento está internado com coronavírus positivo, mas que o Senhor repreenda essa enfermidade em nome de Jesus Cristo e dê saúde ao teu servo, para a honra e glória do teu nome. É o nosso secretário executivo querido, e o Senhor tem um projeto na vida dele,
e nós clamamos por ele e pela sua família. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos nós. Tenhamos um bom dia na presença do Rei Jesus. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá.